Vamos lá. Só vou fazer aqui para a gente poder começar, senão não sei que horas ele vai chegar, e o nosso combinado era esse mesmo. Então, boa tarde, né, a todas e todos. Vamos falar hoje, estamos no capítulo 7 daquele livro, né? Acho que todos têm aquele livro hoje, que é o Estatística sem Matemática para a Psicologia. Então, nós estamos indo para o capítulo 7, né? Capítulo 7, então, ó, vamos lá. Capítulo 6, só para recordar, vimos correlação. Vimos bastante de correlação, vimos o que é correlação, o que é uma correlação nula, fraca, moderada, forte, perfeita, positiva, negativa. Vimos o que é uma correlação parcial, vimos como reporta a correlação, maneiras que os artigos reportam. Então, caminhamos bem, fizemos algumas análises nos softwares aqui, mostramos até como apresentar os dados, algumas tabelas hoje modernas, com cores, né? Então, a gente conseguiu ver isso também. Então, um teste que vem depois no capítulo aí do livro é isso aqui, ó, análise de diferença entre duas condições. Agora, qual é a gente pode pensar em comparar com correlação? É o seguinte, correlação, eu só queria saber se uma variável tem relação com a outra, e ponto. Não que uma causa a outra, uma tem diferença da outra, né? Eu quero saber o nível de relação de duas variáveis, ou outras mais, né? Duas no mínimo. Beleza. Agora eu quero comparar condições, quero fazer um versus o outro, e normalmente a gente faz muito desses estudos, né? A gente quer testar uma intervenção em um grupo, e aí nós temos um grupo controle que não faz essa intervenção, aí um outro grupo aqui faz, o grupo experimental, aí tem o protocolo de alguns meses, semanas de intervenção, depois eu avalio esses grupos e vejo se tem diferença, né? Então, normalmente fazemos esses tipos de estudo, e para comparar diferenças, um dos testes utilizados aí hoje é a análise é o teste T, tá? Então, o teste T é para comparar diferenças. Então, vamos ver, ó. Análise de duas condições. A análise de duas condições inclui o seguinte: estatística descritiva, tal como médias e medianas, desvios padrão, intervalos de confiança em torno da média de ambos os grupos separadamente. Quando apropriado, representações gráficas, tal como os diagramas de caixa e bigodes, né? E de barra de erro, tá bom? Então, pessoal, na verdade, assim, essa estatística, quando a gente for reportar ela, seja numa apresentação, seja numa banca de admissão, seja numa banca de conclusão, ali vai defender algo, vai apresentar os dados no congresso, nós normalmente colocamos essa estatística descritiva, que nós já vimos o que é isso. Média, mediana, desvio padrão, intervalo de confiança e assim vai. Então, isso entra nessa análise. 2, tamanho de efeito que nós vamos conversar hoje. É algo novo para nós, tá? Pelo menos no livro nunca tinha abordado até então. O que é tamanho de efeito? Uma medida de grau no qual diferenças em uma variável dependente são atribuídas à variável independente, né? Então a gente vai ver o grau da diferença. Porque assim, ó, vamos supor, eu fui lá e vi grupo A versus grupo B. E deu significativo, o P deu menor que 0,05. Então eu posso rejeitar a hipótese nula. Aqui a hipótese nula é, os grupos não são diferentes. A hipótese nula é essa, que os grupos são iguais. E aí a hipótese alternativa é querer mostrar que os grupos são diferentes, tá? Mas tem hora que o grupo é diferente, só que beleza. Mas o quão diferente é isso? Qual é a força dessa diferença? Aí o tamanho de efeito vai trazer isso para nós. Ele vai mostrar o tamanho dessa diferença. É uma diferença pequena? É uma diferença média? Grande? Nós vamos falar sobre isso. Limites de confiança em torno da diferença entre as médias. E aí entra também os testes inferenciais. Aqui, teste T, que determinam quão provável é que a diferença entre as condições possa ser atribuída ao erro amostral, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira. Aqui é aquela questão do P,05, né? Podemos rejeitar a hipótese nula ou não podemos rejeitar? Então vamos ver aqui, ó. A análise de diferença entre dois grupos independentes. O que é independente? Um grupo, ele é independente do outro. Então eu tenho 40 pessoas, aleatorizo aqui, sorteio 20. Esses 20 vão participar do grupo A, grupo experimental. E os outros 20 vão participar do grupo B,
grupo controle. Um grupo não depende do outro, eles vão fazer protocolos diferentes, eles vão passar por experiências diferentes, tá? Então, por isso que é grupos independentes. 24 pessoas foram, ele vai contar aqui, né, os autores, eles vão contar um experimento, ó. 24 pessoas foram envolvidas em um experimento para determinar se barulho de fundo, música batida de portas, pessoas fazendo café, etc., afeta a memória de curto prazo, lembrar-se de palavras. Metade da amostra foi alocada aleatoriamente à condição barulho e metade para a condição sem barulho, né? Então nós temos aqui 12 pessoas para uma condição, 12 pessoas para uma outra condição, né? Eles são independentes. Os participantes na condição barulho tentaram memorizar uma lista de 20 palavras em 2 minutos, enquanto escutavam com fones de ouvido um barulho pré-gravado, que seria música, batidas de portas ou pessoas fazendo café. Os outros participantes utilizaram também fones de ouvido, mas sem o barulho, enquanto tentavam memorizar as mesmas palavras e no mesmo tempo. Então você vê que normalmente quando a gente vai fazer experimento, a gente tenta fazer bem igual um grupo do outro. E o que vai diferir é a única variável independente. Aqui a variável independente é o barulho, né? E aí a variável dependente é o número de palavras recordadas, a memória de curto prazo. Então vejam, o outro grupo poderia simplesmente ficar sem fone de ouvido, sem barulho nenhum, fazendo ali a memorização da lista de 20 palavras. Mas a ideia é tentar transformar esses dois grupos os mais semelhantes possível e a única diferença ser a variável independente. Então você vê que o grupo que não ouviu nada, mesmo assim, ele pôs o fone de ouvido. Porque a ideia é que, pô, que alguém poderia dizer, mas ó, você viu que tem diferença, mas será que a diferença não está em colocar o fone de ouvido? Porque o outro grupo não pôs o fone de ouvido. Alguém poderia falar isso. E se você não fez uma condição assim, não teria como você responder que não. Só se você tivesse artigos que falaram, olha, coloquei o fone ali mudo na pessoa e depois fizemos um teste que é pessoas sem barulho, pessoas sem duas condições sem barulho, uma com fone mudo e a outra sem fone, e não vimos diferença. Beleza, você teria isso para te sustentar, mas não sei se alguém fez. Então, por isso que a ideia é fazer condições bem semelhantes para que você fale, olha, de fato, o efeito está no barulho, não está no fone, não está em outra condição, tá bom? Imediatamente após essa situação, eles foram testados para ver quantas palavras eles lembravam. O número de palavras lembradas pelas pessoas em cada uma das condições está na tabela 7.1. Então nós temos aqui 12 pessoas na esquerda, no grupo barulho, e 12 pessoas no grupo sem barulho. Aqui está o número de palavras que cada um recordou. Então veja, o primeiro aqui recordou 5, 10, o segundo 10, o terceiro 6, o terceiro 6, o quinto 7, né? No sexto 3 e assim por diante. Então eles leram 20 palavras, depois eles tinham que ver, eles estavam ouvindo alguma coisa, né, algum barulho enquanto eles estavam memorizando, depois eles tinham que dizer quantas palavras eles lembravam. Então aqui tem, eles conseguiram lembrar ao todo, né, isso aqui é uma somatória, né, representa o total da coluna, 87. O grupo aqui inteiro lembrou 87. A média do grupo foi 7,3. Tá bom? A média do grupo barulho. E o desvio padrão, 2,5. Aprendemos a fazer isso, né? Tendo o conjunto de dados, a gente consegue fazer. Aí tem que fazer a variância, para depois da variância para o desvio padrão, né? Depois tirar a raiz quadrada para tirar, né, daquele que fizemos e colocamos os números ao quadrado. O grupo sem barulho. Então aqui estão todos, cada linha aqui dessa tabela, né? Cada linha aqui é o quanto cada participante lembrou. Tem um aqui que quase lembrou tudo, lembrou 18, né? E aí eles já, a somatória de tudo, eles lembraram 166, se você somasse tudo. A média do grupo sem barulho é 13,8. Então a gente já vê que a média aqui é quase o dobro, né? Se a gente olhar, a média é bastante diferente. O desvio padrão deles são bem parecidos. Então isso mostra o quê? Porque se aqui a variação fosse maior, a média podia ser maior, mas também teve muitas pessoas com poucas e muitas pessoas com muitas. Como o desvio padrão ele é pequeno e ele é praticamente o mesmo que o outro grupo, vejam que a média mesmo é melhor. E se a gente comparar cada caso, a gente vê que teve diferenças, né? Acho que somente este caso aqui teve um a menos, todo o resto ou teve igual ou teve muito mais.
né? Por exemplo, aqui, essa pessoa lembrou 10 palavras a mais do que essa pessoa aqui, tá? Então, isso aqui é uma tabela descritiva, tá bom, pessoal? Normalmente, a gente usa essas tabelas para mostrar para o leitor, né? Normalmente, o que a gente faz? Os estudos não apresentam dado a dado de cada participante. Eles colocam isso aqui no final, ó. Eles utilizam isso. Quer ver? Eu acho que eu tenho outra tabelinha. Isso, ó. Normalmente é isso que um artigo apresenta. Ele apresenta aqui, ó, barulho. Então, o grupo barulho representa essas 3 colunas aqui. A média do grupo barulho, o desvio padrão e o intervalo de confiança. Aqui é o grupo sem barulho. Média do grupo sem barulho, desvio padrão desse grupo e o intervalo de confiança. Então, normalmente é isso que nós apresentamos, tanto com TFT, com ANOVA, com GLM, tudo que nós iremos ver para frente. Tudo isso a gente relata nos artigos ou numa apresentação, num trabalho, só que precisa ir junto. Beleza, então, descritivo já foi. Era um dos primeiros passos lá que eu mostrei para vocês, né? Descritivo já foi. Agora temos intervalo de confiança para a média. O intervalo está limitado por um valor inferior, né? 12,1 neste caso, e um valor superior, 15,6 no exemplo acima. Esses valores são denominados limites de confiança e os valores entre esses limites de intervalo de confiança. Você já viu isso no capítulo 4, a gente já viu o intervalo de confiança, né? Os limites de confiança nos dizem o quanto podemos estar confiantes de que o intervalo contém a média populacional. Isto é uma estimativa intervalar para a população, não apenas para a sua amostra. Tá? Então, a ideia é que se o nosso número estiver no meio do intervalo, temos aí uma certa probabilidade, e uma probabilidade boa, a nosso favor, de que aquela média seja uma representativa da população. Se o nosso intervalo for ou muito grande, ou o número que tivermos não ficar no meio do intervalo, é porque aquela média é uma média meio que enviesada, não representa a população. Por que os limites de confiança são importantes? Quando conduzimos experimentos ou estudos, queremos ser capazes de generalizar os resultados para a população. Também queremos que nossos leitores tenham uma ideia completa e correta de nossos resultados. Embora a nossa média amostral da condição barulho seja 7,3, dizer ao leitor que temos 95% de confiança que a nossa média populacional está entre 5,7 e 8,8 fornece mais informação e é mais realista do que simplesmente informar nossa média amostral. Intervalos de confiança estão sendo fornecidos cada vez mais em artigos científicos e, portanto, é importante que você os entenda bem. Então, a gente viu como relatar a correlação e vimos um dos trabalhos relatando o intervalo de confiança. Então, ele te dá, com certeza, ele te dá mais informação e você tem uma ideia agora de quão representativo é aquela média. Isso que importa para nós no intervalo de confiança. A gente quer saber, tá, o pesquisador fez um estudo e conseguiu tal média. Quão representativo é aquela média? Então, aqui, ó, intervalos de confiança entre as condições barulho e sem barulho. Então, nós temos a condição aqui barulho e a condição sem barulho, aqui, né, o intervalo de confiança. Né, 95% aqui de confiança. E aqui nós temos as diferenças, ó. A gente pode ver que tem uma baita diferença. A média está no meio, né? Aqui era 13,8, aqui era 7, agora vai saber, 7,3, 7,5, algo assim. Então a gente vê que tem uma baita diferença aqui entre um grupo e outro. E vejam que a média está dentro do intervalo de confiança. Né? Programas estatísticos, por exemplo, o SPSS, o R, o Python, eles fornecem esse tipo de dado. Eu acho que o JASP, eu não sei, o JASP dá como número, mas não sei se o JASP dá gráfico de intervalo de confiança, eu nunca vi. Medida do efeito. Agora a gente vai aprender, pessoal, o que é a medida de efeito, o tamanho de efeito. Agora a ideia aqui é saber se essa diferença R é uma diferença boa, significativa ou não. Então, ó, podemos também obter a diferença entre as médias amostrais para ver o quanto elas diferem. Então, ó, 7,3 foi uma,
13,8 foi a outra, a diferença é de menos 6,5. Esse valor por si só nos diz muito pouco. Se nós o padronizarmos, ele será muito mais útil. Então, né, se a gente colocar ele numa escala padronizada, a gente vai saber aí na escala padronizada se esse valor é grande, pequeno e tal. Então, a ideia é o valor bruto, o valor original, ele é convertido em um valor Z. Então, vejam que a gente usa bastante esse valor Z. Usamos para correlação, estamos usando para teste T, e a gente usa para muitos outros testes. Por quê? Porque quando a gente está lidando com amostras, você vê uma diferença de médias assim, menos 6,5, você não sabe muito sobre o que isso quer dizer. Se isso é muito, é pouco, porque você está trabalhando com amostra. Quando você vai e converte os valores para valores padronizados, valor Z, por exemplo, aí você já tem uma ideia, porque lá tem uma escala padronizada. E aí você tem uma magnitude para saber se aquele é grande e se aquele é pequeno. Tá? Ó, o valor Z é um valor padronizado, isso nós já vimos, e fornece uma medida do efeito que é facilmente entendível. Essa medida do efeito é representada por D. Então, normalmente vocês vão ver que nem tem o P, né, da probabilidade, e esse D é um dos tamanhos. Existem vários tamanhos de efeito. Depois eu vou colocar lá no nosso grupo artigos mostrando que existem vários, né? Então tem para teste T, para ANOVA, para correlação. Então para cada teste tem uma medida de tamanho de efeito, tá? Essa daqui é uma das mais conhecidas, esse D. E mede o quanto duas médias diferem em termos de desvios padrão, tá? Ela é calculada da seguinte forma. Então nós temos aqui, mas vocês vão ver que é simples de calcular. Tem programas hoje, eu até ia ver isso, mas acabei esquecendo, que é o seguinte, mas depois eu mando no grupo, ou apresento aqui na quinta que vem. Tem sites na internet que você coloca os dados e ele já tira para você o tamanho de efeito. Você não precisa fazer na mão nem nada. Você só precisa ter os dados, né? Que eu vou falar quais são, e aí você coloca lá, né, no site, o site faz a conta e já te coloca, e tem alguns que até te interpretam para você se aquilo é bom, é ruim, tal, né? Então, ó, a ideia aqui da medida do tamanho de efeito é D, né, que é o tamanho de efeito, é igual a média do primeiro grupo menos a média do segundo grupo, que é o x1 e o x2, dividido pela média dos desvios. Então, essa é a conta. Então, nós temos que fazer ela em dois passos. Tá? Isso significa que subtraímos uma média da outra, não importa qual é a primeira, pois o sinal é ignorado, e dividimos a diferença pela média dos desvios padrão. Então, não importa aqui quem vai primeiro nessa continha. Tá? Não importa isso, porque o sinal, que nem eles dizem aqui, é ignorado. Porque se você viu que deu diferença, você vai ver os valores descritivos das médias, e aí você vai ver que uma média deu 7,3, a outra deu 13,8, e isso você vai falar aqui. Aí você vai saber que essa diferença aqui ela é bastante significativa, essa diferença é significativa, tá bom? Então, o primeiro passo para retirar o tamanho de efeito. Primeiro, a gente tem que calcular a média dos desvios padrão. Então, como é que fazemos isso? Pegamos o desvio padrão da primeira condição. Então, vamos lá. Primeiro desvio padrão é 2,5. Então, pegamos lá 2,5 mais o desvio padrão da segunda condição, é 2,8, e aí tiramos uma média. Então, 2,5 mais 2,8 dividido por 2. Esse 2,65 é a média dos desvios padrão. Nós precisamos dele para fazer o passo 2, que agora é calcular o D. E aí é aquela continha lá em cima, né? Que é a média do primeiro grupo menos a média do segundo grupo, dividido pela média dos desvios. Então vamos lá, 7,3, que nós vimos aqui, 7,3. Aqui, menos 13,8, que é a média do segundo grupo, 13,8, então é 7,3 menos 13,8, dividido pelo que conseguimos fazer, que é a média dos desvios padrão. Tá? Fazendo essa continha, faz a subtração aqui depois da divisão, deu 2,45. Tá? De novo, não importa aqui o sinal. Né?
Veja que aqui era para ficar negativo, eles até ignoraram, então você pode ignorar essa questão do sinal. Nesse caso, nossas médias diferem em 2,5 desvios padrão. Esse é um efeito muito grande, que não é frequentemente encontrado em pesquisas psicológicas, tá? Então a gente não encontra um valor desse, tá? De D. Normalmente encontramos 0,8, isso já é alto, 0,7, 0,6, 0,3, né? Esse aqui é um escândalo, digamos, de quão grande ele é. Então nós vamos lá, ó. O tamanho do efeito aqui, D, é expresso em desvios padrão. Imagine a curva normal. Então nós temos aqui, você lembra, ó, 0. Aqui é o... deixa eu lembrar, tá. Aqui é a distribuição normal. Distribuição normal. Os cachorros estavam latindo aqui. Eles até deram uma pausa, isso foi bom. Voltaram a latir agora, mas vamos nessa. O remoto nos traz essas experiências. Então, ó, aqui é a distribuição normal. Perfeito. Nós temos, sempre a distribuição normal é média zero, certo? Vocês lembram disso? Média zero, né? E nós vamos ter um desvio padrão, 2 desvios padrão, 3 desvios padrão para a direita, ou negativo, né? -1, -2, -3. Beleza? Então aqui é a média. Então a gente vai sempre pegar esse número aqui, ó, 2,45, e ver aqui, ó. Então veja, aqui ele estaria muito aqui, assim, ó, né? Ele estaria para cá ou para cá, né? Mas aqui o sinal ele é ignorado. Podemos pensar para cá. Então veja, ele está muito longe da média, essa diferença, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente pega isso aqui, que é o valor que deu, e vamos fazer colocando ele nessa curva para entender qual é a magnitude da diferença. Os valores Z são padronizados para que a média seja 0 e o desvio padrão seja 1. Pode-se ver que, se as médias diferissem por 0,1, elas iriam diferir por somente 1/10 do desvio padrão. Esse é um número muito pequeno na nossa escala de 0 a 3, né? Normalmente essas curvas aqui de valor Z vai de 0 até 3. Se as médias diferissem em 3 desvios padrão, isso seria considerado muito em uma escala de 0 a 3, né? Que aí estaria aqui ou estaria aqui. Não existe uma regra segura e rápida sobre o que constitui um efeito pequeno ou grande. Aí Cohen é um cara muito assim usado, né, na estatística, ele é psicólogo, né, e ele desenvolveu muito com a estatística na psicologia. Esse D é chamado D de Cohen. Cohen é esse cara, né, pesquisador. E aí é o seguinte, ele fez uma formulação do que é um efeito pequeno, médio ou grande, olhando por isso aqui, tá? Então nós temos isso aqui, ó. Então vamos lá. Até 0,2 é considerado um tamanho pequeno, tá? 0,2. E aqui é de sobreposição, é isso aqui, ó. Uma amostra, que vamos supor é azul escura, é a verde escura, ela está praticamente igual à verde clara. Então não tem muita diferença entre elas. É pouca diferença entre dois grupos. Se a gente pegar a média aqui, ó, vamos supor que aqui é a média da amostra de um grupo, a verde escura. E aqui é a média da amostra de um outro grupo. Vocês vão ver que elas estão perto, a diferença é pequena. Então, quando a gente tira o tamanho de efeito e vai 0,1, 0,2, até 0,2 a gente considera isso um tamanho de efeito pequeno. Então, não tem muita diferença aí entre esses grupos. Médio, 0,5. Então, 0,3, 0,4, 0,5, a gente já considera médio. Ou seja, tem uma diferença aí que é média entre eles. Há uma diferença, não é muito evidente, né? Mas há uma diferença média, tá? Tamanho de efeito é médio.
e tem o tamanho, e a sobreposição é de 67%. E aí nós temos tamanho de efeito grande, 0,8, tá? Que aí nós sabemos que a diferença de um grupo para o outro é grande. Então isso aqui mostra para nós, gente, a diferença entre os grupos. Se a diferença é pequena, se a diferença é média ou se a diferença é grande. Isso aqui então é legal porque, vamos lá, você pega um grupo, aí você vê um outro grupo, compara eles e vê que tem diferença. Aí beleza, tem diferença. Mas o quanto é essa diferença, né? Essa diferença é significativa? Ah, deu que sim, tá. Mas a magnitude dessa diferença, né? É uma diferença pequena? É uma diferença média ou uma diferença grande? Né? Se você não tem uma escala padronizada, você não vai saber fazer isso. Porque para uma pessoa, a diferença foi de 5 pontos. Ah, isso é grande para mim. Para um outro pode ser pequeno, porque depende do que você está avaliando. Então, se você não tem referência, o 5 para um pode ser grande, o 5 para outro pode ser pequeno. Né? Que nem aqui deu 2,45, né? Isso, 2,45. Para um, isso pode ser uma diferença pequena. Para outro, é grande. Se a gente não tem padrão. Como agora a gente tem o padrão, que é isso, vocês já vão ver que 2,45 é muito grande. E veja, 0,8 já é considerado grande. 2,45, então, é enorme. Então, quando a gente tem algo já padronizado, fica muito mais fácil para a gente entender. Então, quando vocês lerem trabalhos que apresentem o D, esse valor vai ajudar vocês a saberem se a diferença entre os grupos é pequena, média ou grande. E quando os grupos têm grande diferença, a ideia é isso aqui, ó. Uma amostra está totalmente quase separada da outra. Tem uma mínima sobreposição aqui. Mas uma média, se a gente traçasse uma reta aqui de média de um grupo e outra média de outro grupo, elas têm uma grande diferença aqui, né? Comparado a esses aqui, já não teriam tanta diferença. E aqui, ó, é o que ele vai colocando para nós. De 0,1 a 1,5. Tá? Tem no livro isso, essa tabelinha. E aqui é a porcentagem de sobreposição. Né? Então, se um grupo difere do outro 0,1, eles estão praticamente um em cima do outro. 92% de sobreposição é praticamente quase isso aqui. Quanto mais vai aumentando o tamanho de D, mais eles vão ficando menos sobrepostos. Né? E eles vão ficando mais separados daquelas curvas normais, tá bom? Então essa tabelinha de D ajuda muito a gente a entender a magnitude. Então vejam, até 0,2 é um efeito pequeno, diferença pequena entre os grupos. Até 0,5 é um efeito médio, 0,8 é um efeito grande. Então 0,7, 0,8 e para assim em diante, já é considerado um tamanho de efeito grande sobre a diferença entre grupos. Aqui, pessoal, ó, agora eu quero que vocês metam um pouco a mão na massa aí. Ou vocês podem fazer na calculadora aí do computador mesmo, ou pega o papelzinho, a caneta, old school, e façam. A ideia é aqui, ó. Vamos calcular o tamanho de efeito desses dois grupos. Usando assim, ó, grupo 1, nós temos uma média 50 e um desvio padrão de 10, tá? E nós temos o grupo 2, a média 70 e o desvio padrão 5. Tá bom? Então, tentem lembrar desses números, eu volto, vocês pedem para eu voltar, eu volto. Então, tentem fazer, pessoal, seguindo isso aqui. Então, ó, média de um grupo, 50. Desvio padrão desse grupo, 10. Média do segundo grupo, 70. Desvio padrão, 5. Tentem fazer usando isso aqui, ó. Primeiro temos que calcular o passo 1, para depois calcular o passo 2. Então, façam aí o passo 1 e me falem quanto que deu no final. O final do passo 1, depois vamos para o 2, tá? Então, só o resultado aqui da média dos desvios. Quanto que deu ali naquela conta? Era um desvio padrão é 10, outro desvio padrão é 5. Como é que a gente faz essa conta e qual é o resultado desses desvios aqui? Deu 7,5. Perfeito, valeu, Felipe. Legal. Então já tem esse valor. Agora vamos só voltar lá. Então nós temos as duas médias, 50 e 70, né? E aí agora você usa esse 7,5, vê quanto que dá aí a diferença entre os grupos.
2,6. Beleza. Então, para você, ó, vamos lá, 2,6 é um tamanho de efeito pequeno, médio ou grande? Ah, é colossal, né? Ah, isso mesmo. É escandaloso, isso aí, colossal. Né? Veja, né? 1,5 já é super alto, né? Porque se você considerar que 0,8 já é alto, 2,6 é muito alto. Quer dizer, raramente, gente, vocês vão encontrar nas pesquisas da psicologia, né? Um tamanho de efeito dessa magnitude. Se alguém encontrar, por favor, posta aí para a gente poder ver se o cara não deu uma roubada. Ó, então aqui a conta que vocês fizeram tá aqui, ó. Então pegamos o passo 1, né? Pegamos os dois desvios do grupo 1 do grupo 2, somamos e dividimos por 2, né? Deu 7,5, foi o que o Henrique falou o Felipe falou para nós. Aí depois, o passo 2 é calcular o D. Pegamos a média de um, a média de outro. Como não importa o sinal, né, coloquei até primeiro aqui o grupo com o maior número, dividimos, né, fizemos a média de um grupo menos a média do outro grupo e dividimos pela média dos desvios e o deu 2,66, que foi o que o Felipe falou, 2,6. E aqui não importa qual é a primeira média que colocamos na fórmula, pois o sinal é ignorável. Então nós temos um valor aqui gigantesco, né, de diferença entre grupos. Então isso demonstra para nós que essa diferença é grande demais. Beleza. Então já vimos três partes. Deixa eu só voltar aqui, ó. No início da nossa apresentação, já vimos estatística descritiva, que é média, desvios padrão, intervalo de confiança. Já vimos o tamanho de efeito, né? Vimos lá os limites de confiança, os intervalos de confiança. E agora nós vamos para o ponto 4, testes inferenciais. Vamos lá. Então, estatística inferencial, teste T. O teste T é usado quando temos duas condições. O teste T avalia se existe uma diferença significativa entre as médias das duas condições. Então, gente, aqui eu quero saber a diferença entre as médias. Porque é legal frisar isso, porque outros testes vão querer ver diferença de outras variáveis, não da média. Então, teste T é bom, é isso vocês frisarem, que é um teste para avaliar se existe diferença entre duas médias, tá bom? Médias é o que ele vai usar na conta. O teste T independente é usado quando os participantes tomam parte em apenas uma das duas condições, isto é, um delineamento independente entre participantes ou não relacionado. Tá bom? Então, o teste T independente, eu quero saber se o grupo A, o grupo experimental, tem diferença do grupo B, né, que é o grupo controle, e quem participou do grupo A não participou do grupo B. Quem é do grupo experimental não participou do grupo controle. Tá bom? E aí nós vamos usar o teste T independente. Podemos usar também um teste T para dados relacionados ou emparelhados. Ou seja, é utilizado quando os participantes tomam parte de ambas as condições, isto é, um delineamento relacionado intraparticipantes ou de medidas repetidas. O que quer dizer isso? Quando a gente, vamos supor, a gente quer fazer um estudo de pré e pós, tá? Um estudo de pré e pós. Então eu tenho, antes da intervenção eu meço, faço uma medida de linguagem, memória, funções executivas, faço uma intervenção, depois da minha intervenção eu meço de novo, mensuro de novo, aplico o teste de novo. Aí eu tenho pré e pós. Aí quando eu tenho quando eu tenho um desenho experimental que a gente chama de intraparticipante ou de medidas repetidas, por que medidas repetidas? Porque a mesma medida que eu usei no pré eu vou usar no pós. Então a gente chama de medidas repetidas. Aí a gente tem que usar o teste T para dados relacionados, né? Que normalmente nos softwares, né, nos programas, está teste T pareado. Né, normalmente está assim, tá? Teste T pareado. Então, quando não usa, então, só para você saber, se você tem um desenho que é um grupo versus o outro, você tem que usar o teste T independente. Ah, eu quero comparar o mesmo grupo, só que eu quero comparar ele no começo, ele no meio e ele no fim da intervenção. Aí tem que ser o teste T pareado.
tá? Aí tem que se ligar nisso para você saber qual usar. Observe novamente os dados brutos para as condições barulho e sem barulho, a tabela 7.3, está aqui a tabela, né? Então, lembrando, barulho é a primeira coluna, a segunda coluna é sem barulho. Temos o total, a média e o desvio padrão das duas condições. A primeira coisa que você deve notar é que os valores dos participantes variam dentro das condições. Na condição barulho, os valores variam de 3 a 11. Então, nós temos 3, que é o mínimo, e 11 é o máximo, tá? Na condição sem barulho, os valores variam de 9 a 18. Então, nós temos 9, que é o mínimo, 18, que é o máximo. Essa variabilidade intra-participantes pode ser vista como a variância dentro de cada coluna, né? Então, a gente pode pensar na variância dentro de cada grupo. Você deve lembrar-se do capítulo 3, que o desvio padrão é uma medida da variabilidade. Quanto maior for o desvio padrão, maior a variabilidade dos valores dentro de cada condição. E aí não está aqui, mas está no livro do Field, que é: quanto menor o desvio padrão, é o que o Field coloca no livro dele, mais a sua média é representativa da população. Quanto maior o desvio padrão, menos a sua média representa a população, porque você tem uma grande variabilidade, tá? Os valores dos participantes diferem também entre as condições. Você pode ver que os valores na condição sem barulho, no geral, são muito mais altos do que os valores na condição barulho. As médias confirmam nossa experiência visual com os dados, né? Então, isso sim, ó, que foi aquilo lá, que é quase o dobro. 7,3 para 13,8. Essa é a variância entre participantes. Pode ser vista como a variância entre as colunas, tá bom? Então, é quando você quer comparar uma coluna com outra coluna. Queremos saber se as diferenças entre as médias dos grupos são grandes o suficiente para podermos concluir que as diferenças ocorrem devido somente à influência da variável independente, quer dizer, pela manipulação das condições barulho e sem barulho. Então, a ideia aqui é que a gente quer saber: será que esses grupos diferem somente por conta que um ouviu barulho e o outro não? Né? Será que ou será que não? O teste T é basicamente o coeficiente da medida da variância entre os grupos pela variância dentro dos grupos. Quanto maior a variância entre os grupos, colunas, comparada com a variância dentre os grupos, linhas, maior será o valor da estatística T. Tá bom? Então, essa é a teoria que está por trás aí. Quanto maior a variância entre os grupos, colunas, comparada com a variância dentre os grupos, linhas, né, maior será o valor da estatística T. Uma vez calculado o valor T, o computador pode, achar a probabilidade de obter tal valor T por acaso. Devido ao erro amostral, considerando a hipótese nula verdadeira, quer dizer, se não existissem diferenças entre a condição barulho e a condição sem barulho, qual seria a probabilidade de achar tal valor para T? Se não existe uma diferença real entre as condições barulho e sem barulho, e tirássemos várias amostras, a maior parte das diferenças estaria em torno do valor zero. As médias das condições barulho e sem barulho seriam praticamente iguais. Às vezes, entretanto, encontramos um valor maior do que zero. Talvez, por exemplo, participantes na condição barulho se sairiam melhor do que os participantes na condição sem barulho. Às vezes, encontramos uma diferença grande. Essas diferenças são geralmente aleatórias. Existem somente porque usamos amostras diferentes a cada vez. Dizemos que essas diferenças ocorrem devido ao erro amostral. Já falamos bastante aqui de erro amostral. As diferenças que podemos encontrar, se tirarmos várias amostras, podem ser representadas graficamente, como mostra a figura 7.2. Este é outro exemplo de distribuição amostral.
Então, nós temos distribuição amostral, tendo zero ali no meio, a maioria das diferenças é igual a zero. Se não existe diferença, de fato, entre as médias no nosso experimento, seria mais provável que o valor t estivesse na área central do que em uma das caudas, né? Então, ele estaria por aqui o valor t, porque esse valor aqui está perto do zero, o zero mostra para nós que não tem diferença. Sabemos do teorema central do limite que a maior parte dos valores obtidos estará na região central. Falamos sobre esse teorema também, né? Experimentos repetidos das condições barulho e sem barulho, se conduzimos 100 experimentos repetidos da condição barulho e sem barulho, usando amostras diferentes, em uma pequena percentagem de experimentos, encontraríamos um valor t que estaria nos extremos da distribuição, ou para cá, ou para cá. Portanto, se na prática obtivermos um valor t que se encontra em uma das caudas, concluímos que é improvável que ele tenha ocorrido somente devido ao erro amostral. E isso, então, nós rejeitamos a hipótese nula nesse ponto, quando o valor t é alto. Podemos atribuir um valor para essa improbabilidade também. Cada valor t obtido vem com uma probabilidade associada. Se, por exemplo, nosso valor t tem uma probabilidade associada de 0,03, podemos dizer que, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, um valor t como obtido em nosso experimento tem a probabilidade de ter ocorrido em 3 ocasiões de 100. Portanto, concluímos que existe uma diferença entre condições que não pode ser explicada apenas pelo erro amostral. Tá? Então, somente de 100 experimentos que a gente pode fazer, somente 3, né, deram, de fato, a mesma proposição que a hipótese nula, mas 97 não. Então, isso mostra que há diferença. Isso é porque, isso é o que queremos dizer por significância estatística, quando a gente faz esse tipo aqui de proporção, de probabilidade, para entender, né, que em 100 vezes, 3 dessas 100 vezes pode dar um valor aí, uma diferença relacionada ao erro amostral, mas 97 não tem como ser explicado pelo erro amostral, pela hipótese nula. Vamos ter que responder esses 97 achados utilizando a hipótese alternativa. Ó, saída para o teste T independente. A variável dependente, número de palavras lembradas, e variável independente é barulho, né? E a variável independente é o barulho. Programas computacionais, o SPSS que ele usa no livro, apresentarão as seguintes informações: as médias das duas condições e a diferença entre elas, tá bom? Então vai aparecer as médias e as diferenças. O que você deseja saber é se a diferença entre as duas médias é grande o suficiente para ser importante, não somente a significância estatística, que é a medida do efeito que nós estamos falando agora. Informa a probabilidade de a estatística de teste ser obtida, dado que a hipótese não é verdadeira. Tá? Intervalos de confiança. O SPSS, usando o procedimento de teste T, fornece, né, os limites de confiança para a diferença entre as médias. A diferença entre as médias amostrais é uma estimativa por ponto. Essa diferença das médias amostrais é a melhor estimativa da diferença das médias populacionais, né? Limites de confiança nos fornecem o quanto você está confiante de que a diferença das médias populacionais encontra-se em certo intervalo. Tá? Ele vai te dar também o valor T na saída do SPSS. Quanto maior o valor T, maior é a probabilidade de que a diferença entre os grupos não resulte do erro amostral. Então, quanto maior o valor T, pessoal, melhor vai ser. Tá? O valor T vai de 0 até um número aí infinito. Tá bom? Quanto maior ele for, melhor será. Tá? Depois que vocês começarem a ler artigos e pegarem a prática, vocês vão perceber que tem vezes que não precisa ser um valor enorme de T para ter diferença. Aí acaba tendo meio que assim, um valor já discriminativo, sabe? Acima de um valor T de 3, acima de 2, já começa a mostrar que tem diferença.
a valores abaixo disso, parece que não tem diferença. Então, você já começa a se ligar no valor de T, tá bom? E aí, você começa a ver que a partir de um determinado valor, sempre vai dar diferença estatística. Um valor negativo é tão importante quanto um valor positivo. A direção positiva ou negativa dependerá de como os grupos tenham sido codificados. Por exemplo, chamamos a condição 1 de barulho e a condição 2 de sem barulho. Obviamente, isso foi uma decisão arbitrária, pois poderíamos ter feito ao contrário, o que resultaria no mesmo valor absoluto de T, mas com um sinal diferente, né? Então, pode mudar o sinal, tá? Mas aí quando muda o sinal é porque a variável que você pôs no programa, a ordem das variáveis fez com que esse sinal aparecesse. Então, se é positivo, é porque uma variável entrou primeiro no programa e depois você pôs outra. Se você fizesse ao contrário, daria o mesmo valor de T, mas o sinal seria outro. O valor P. Essa é a probabilidade do valor T obtido ter ocorrido devido à variabilidade amostral ou erro, sendo a hipótese nula verdadeira. Isso significa que o valor T obtido está numa área da curva que é incomum, isto é, não seria esperado que tal valor estivesse aleatoriamente nessa região. O valor P é a probabilidade disso ter ocorrido devido ao erro amostral. Por exemplo, o valor de P de 0,001 significa que existe somente uma chance em 1000 desse resultado ter ocorrido por erro amostral, sendo a hipótese nula verdadeira. Então, dessa maneira, 001, a gente rejeitaria a hipótese nula. Grau de liberdade também aparece lá no SPSS. Para a maioria das situações de testes, mas não todos, os graus de liberdade aproximadamente se equiparam ao tamanho da amostra. Para um teste T relacionado, o grau de liberdade é sempre 1 a menos do que o número de participantes. Para um teste T independente, os graus de liberdade são n-1 mais n-1 ao cubo, né? Portanto, para uma amostra de 20, 10 participantes em cada grupo, nós teremos um grau de liberdade de 18. Por exemplo, 9 mais 9, certo? Teríamos... isso, tá bom. Tá, ali não é o cubo não, pelo que eu vi, ali é um 3, que talvez tivesse um rodapé para explicar aquilo, né? Então é n-1 mais n-1. Então pensa, 10 menos 1, 9, de um grupo. 10 menos 1, 9 de outro grupo. Aí você faz 9 mais 9, dá os graus de liberdade, dá 18. Bom, para um delineamento intra-participantes, com uma amostra de 20, o grau de liberdade seria 19, porque é n-1, quando você faz pré e pós. Tá? Então, a conta por grau de liberdade entre um teste e o outro é diferente. Tá? Os graus de liberdade devem sempre ser considerados em relatórios ou projetos de laboratório, junto com o valor T, o valor P e os limites de confiança para a diferença entre as médias. O grau de liberdade é geralmente escrito entre colchetes, como, por exemplo, T, aí está lá 87, igual a 0,78. Isso significa que o valor T foi de 0,78 para um grau de liberdade igual a 87. Então, ali é normal ver isso, tá? A gente coloca o valor T ou F, que é quando a gente aprender a nova, entre parênteses vai ter o grau de liberdade e o igual é o valor T. Então, o valor T não é o que está dentro do parênteses, tá? É o que está depois do igual. A saída do SPSS vai trazer desvios padrão, fornece a variabilidade das amostras envolvidas no teste, e também vai poder o erro padrão da média. É utilizado no cálculo dos intervalos de confiança. E é isso, pessoal. Por hoje, paramos aqui. Acho que era isso que estava estabelecido para a gente poder ler e conversar, tá? 2h11, mais ou menos deu o tempo aí. Eu não sei nem se tem mais gente aí ou não. Parece que o pessoal está aí. O Camilo chegou também. O Camilo Tava quietinho aqui. Tava prestando atenção. Beleza. E confirmando o que você falou, aquele não é um cubo, não. É uma nota de rodapé, aquele 3. Eu ia falar que eu estava falando, mas não quis atrapalhar. Tá. Não, depois eu vi pela conta que não podia ser o cubo, né? Mas era uma nota de rodapé mesmo. Então, Camilo, você que agora está conosco desde um tempinho já, mas se você quiser acrescentar algo aí que não foi dito até agora, aí
ou algo da apresentação mesmo, que você queria reafirmar, fica à vontade. Eu acho que só reforçar a ideia do teste T, porque o teste T ele tem uma diferença das ANOVAs, né, que a gente vai ver mais para frente, e é uma diferença bastante importante de começar a prestar atenção agora, porque depois, se você esperar ver tudo para dentro, depois tentar ver a diferença, talvez fique um pouco mais, de mais trabalho. Então, talvez entender lá direitinho agora que ela para uma condição independente relacionada, né, dos grupos, assim, individuais, sem medidas repetidas, né, que a gente vai ver depois na nova e tal, acho que é o mais importante. E o teste T é meio que base para bastante coisa, assim, que você quer fazer. Sabendo o teste T, você faz praticamente milhares de coisas, assim, nas análises. Beleza. Pessoal, é isso. Eu não sei se vocês têm alguma questão, Felipe, Letícia, ou Bruce, né? Não sei. Se vocês têm alguma questão a fazer, uma pergunta, né? Alguma colocação, algo que leu, algo que viu diferente, né? Mas, por nós, hoje, o conteúdo que a gente tinha para conversar, né, com vocês era esse, hoje. E a ideia, gente, só pensando em organização, a gente tem o encontro da semana que vem, 10, e o encontro da semana próxima do dia 10, que é dia 17, e aí acaba, né? Aí dia 17 acaba, encerramos os encontros de estatística deste ano, né? Foi o semestre todo, isso foi legal. A gente já começou em agosto, né? Se eu não me engano, e estamos aí até dezembro, toda quinta, firme e forte, foi bacana. E aí ano que vem a gente vai tentar ver aí um outro horário, né? Para todo mundo e tal. Mas essa é a ideia. E aí tentaremos terminar esse ano teste T. Então, viraremos o ano aí com correlação e teste T já na nossa mente. E aí, ano que vem, damos continuidade com os outros testes que são apresentados no livro. Você falou, na verdade, a gente fez dois encontros, fora o encontro de programação, para se ajeitar, né, combinar as coisas, a gente ainda fez dois encontros, 23 e 30 em julho. Então, a gente está desde julho. Beleza, então a caminhada é longa mesmo. E o legal é que, assim, rolou praticamente quase toda a quinta. Acho que teve ao todo, umas 3 quintas que não rolou, né? Mas a maioria das quintas rolou. Foi bem legal, né? E estamos aí, pessoal. Acho que nós vamos, né, terminar esses encontros em dezembro, dia 17, quinta-feira. Arredondamos o que é TST. Até lá abrimos aqui uns programas e fazemos também umas manipulações aqui para vocês verem, né? Tem dados aqui para a gente poder fazer TST. E aí a gente faz para vocês verem como que a gente pode pensar em gráficos, como a gente pode pensar em reportar, como a gente analisa as saídas, né, dos programas. E aí, beleza, teste T já encerrado. A gente pode fazer tanto o teste T independente quanto o teste T pareado. E aí, um abraço, né? Só aí a gente tenta ver se volta janeiro, fevereiro. Aí a gente vai conversando, né, pelo grupo ali, para saber quando que a gente retorna. Mas se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade aí. A gente ia falar dos pré-requisitos também, Wander, da normalidade, homogeneidade da variância, também ia falar, não? Então, vamos ver, acho que vai falar no livro, sabe? A gente está acompanhando o livro. Eu acho que vai falar pelo livro, sabe? Essa questão dos pré-requisitos, sim, para fazer o teste T, porque, como algum momento ela vai falar, porque senão você tem que fazer um teste T não pareado, né? Que vem lá no final do livro, isso daí. Mas acredito que na sequência do capítulo ela vai falar sim. Boa. É que é importante, né, saber. Com certeza. Para poder usar quando não é normal, né? Os dados não estão distribuídos normalmente. Como que a gente pode fazer o teste T? Dá para fazer? Dá para fazer também o teste T não pareado, né? Que aí ele vai fazer um pouco diferente as contas, mas você vai poder reportar. Até uma vez eu lembro que tinha um estudo que eu acho que foi o Camilo que apresentou no GELC, e era um estudo que o cara tinha bolado, não sei se o grupo ali de pesquisa tinha bolado um teste T não paramétrico. Existem alguns, né? Não existe só um que você pode usar. Existe um outro teste T aí, se eu não me engano, e era até um estudo da Frontiers, eu acho,
E esse estudo aí, o grupo de pesquisa já tinha elaborado um teste T, não paramétrico, para números muito pequenos, assim. Você podia ter 5 contra 5, vai um grupo de 5, outro grupo de 5, e esse teste seria bom para fazer esse tipo de análise. A gente até pode tentar ir atrás dele de novo, para mostrar para vocês também. Pô, bem interessante isso aí, seria legal a gente ver, hein? Eu lembro de ter falado, mas agora dos detalhes eu também não lembro. Já faz um tempo e a cabeça fica meio avoada na correria de fim de ano. Não, eu lembro que na época, no dia da apresentação e tal, eu baixei os artigos do cara que propõe esse teste T. Só preciso lembrar o nome do teste T, porque é um teste T, tem um nome específico lá, e ele explica que é um teste T que ele serve até para fazer uma análise de 3 contra 3, até 1 contra 1, se eu não me engano, uma pessoa contra uma pessoa, esse teste T, ele era bom. Então, eu vou ver. Mas, por exemplo, para esse teste T aí, a gente só vai precisar pesquisar para ver se a gente consegue encontrá-lo, por exemplo, ou ele vai estar no Python ou ele vai estar no R. Porque ele não está no SPSS, ele não está no JASP. Esses assim que eles já estabelecem qual teste eles vão fazer, com certeza não tem esse teste que eu estou falando. Agora já Python, já é R, como eles têm os pacotes, aí com certeza nesses a gente encontra. Então, a gente só tem que lembrar de fazer uma pesquisa, saber qual pacote roda, e a gente pode ver como rodar e apresentar para vocês também. Aí sem mistério. Acho que é isso, né? Aí a gente conseguiu fazer até dentro do combinado, achei bem bacana. Não, foi legal, terminou, né? Assim, o que a gente estava com a proposta de falar, legal. Assim não atrasa o nosso cronograma, a gente consegue terminar o TGT ainda esse ano. Sim, isso mesmo. Tá bom, pessoal, então um abraço, uma boa tarde para vocês, bom fim de semana. Continuem aí se cuidando, se protegendo. Semana que vem, dia 10, 1 hora estaremos de novo aí. E aí, durante hoje, amanhã, Camila e eu, a gente manda para vocês até onde vamos na semana que vem, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau, pessoal. Também vou nessa. Grande abraço. Falou Bruce, falou Camilo, falou Felipe, tchau, Letícia. Falou, pessoal, até mais. Muito obrigado, hein? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau.